Oi, gente, graças e paz. Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar, tá? E o nome dessa oração é Destruindo o Eu, que diz assim: Pai, hoje eu me coloco diante de Ti com um coração humilde, reconhecendo que muitas vezes procuro ouvir apenas aquilo que me agrada. Perdoa-me quando resisto à Tua palavra, no momento em que ela confronta meu orgulho, meus desejos ou meus caminhos. Dai-me um coração ensinável, disposto a receber a verdade de Cristo, mesmo quando ela revelar aquilo que precisa ser transformado em mim. Eu não quero viver segundo as minhas próprias opiniões, mas segundo a tua vontade. Permanece perto de mim e ensina-me a permanecer firme na tua palavra. Retira toda a cegueira espiritual dos meus olhos e abre o meu entendimento para compreender as Escrituras. Destrói o meu eu, diminua quem eu acho que sou, para que eu tenha espaço para receber verdadeiramente a identidade de filho. Que o Senhor cresça em mim. Que o teu Espírito Santo ilumine minha mente e meu coração, para que eu não apenas conheça a verdade, mas permita que ela molde minhas atitudes, meus relacionamentos e minhas escolhas. Que eu nunca rejeite a tua voz e direcionamento. Deus, ajuda-me a viver em comunhão e unidade com as pessoas que o Senhor colocou em minha vida. Livra-me de um coração endurecido, crítico ou orgulhoso. Ensina-me a amar como Cristo amou, a corrigir com mansidão, a perdoar com sinceridade e a caminhar em paz com os meus irmãos. Que a verdade nunca seja usada por mim para ferir, mas sempre para edificar, restaurar e aproximar as pessoas de ti. Obrigado, porque és um pai que disciplina por amor e não desiste de formar os teus filhos. Mesmo quando a correção dói, eu escolho confiar que ela produz vida, maturidade e liberdade. Molda o meu caráter à imagem de Jesus. Arranca de mim tudo aquilo que impede o teu agir e faz crescer em meu coração a humildade para aceitar tua direção todos os dias. Por fim, Senhor, eu entrego minha vida completamente em tuas mãos. Que eu nunca troque a verdade pelo conforto, nem a aprovação das pessoas pela tua presença. Dai-me coragem para obedecer, sabedoria para discernir a tua voz e perseverança para permanecer firme ao teu lado. Que Cristo esteja sempre no centro da minha vida, dos meus relacionamentos e da minha caminhada, conduzindo-me pelo caminho da verdade que liberta e transforma. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Colossenses, capítulo 3. E nós vamos ler dos versículos 1 ao 4, tá bom? Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Que diz assim a palavra do Senhor: morrer e viver com Cristo. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra. Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele, e tomarão parte na sua glória. Amém. Vamos para as referências e comentários do capítulo 3, versículos 1 ao 4. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Foram ressuscitados. Assim como os cristãos morrem com Cristo, referência a Colossenses, capítulo 2, versículo 20, eles também são ressuscitados com Ele no batismo. Referências: Colossenses, capítulo 2, versículo 12, Efésios, capítulo 2, versículos 5 ao 6 e Romanos, capítulo 6, versículos 4 ao 11. Não se está falando aqui sobre a ressurreição do corpo prometida para o dia de Cristo. Referências: 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 15. Cristo ao lado direito de Deus. Referências: Salmo 110, versículo 1, Atos, capítulo 2, versículos 34 e 35, Romanos, capítulo 8, versículo 34, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Capítulo 3, versículo 3. A vida de vocês está escondida com Cristo neste mundo, isto é, até o dia em que Cristo aparecer. Referência versículo 4 do capítulo 3 de Colossenses. A vida do cristão depende totalmente do estar unido com Cristo. E por fim, quando ele aparecer. Referências: 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, capítulo 7, versículos 29 e 31, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 18, e Tito, capítulo 2, versículo 13. Vocês aparecerão com ele. Referência: 1 João, capítulo 3, versículo 2. E é isso, gente. Referências e comentários do capítulo 3 de Colossenses. E o versículo em destaque é o versículo 4, que diz:
Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Amém. Spurgeon fala o seguinte sobre esse versículo. A expressão de Paulo, maravilhosamente rica, indica que Cristo é a fonte de nossa vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa mesma voz que trouxe Lázaro para fora do túmulo nos ressuscitou para a novidade de vida. Ele é agora a essência de nossa vida espiritual. É pela vida dele que viveremos. Ele é em nós a esperança da glória, a fonte de nossas ações, o pensamento central que move todos os outros pensamentos. Cristo é o alimento de nossa vida. De que o cristão pode se alimentar, senão da carne e do sangue de Jesus? Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Ó peregrinos exaustos nesse deserto de pecado, vocês nunca recebem um bocado para satisfazer a fome de seus espíritos, a não ser que o encontrem nele. Cristo é o conforto de nossa vida. Todas as nossas verdadeiras alegrias vêm dele. E em momentos de luta, sua presença é nossa consolação. Não há nada pelo que vale a pena viver, exceto por ele. A sua bondade é melhor que a vida. Cristo é o propósito. Conforme o navio se apressa em direção ao porto, também apressa-se o cristão em direção ao ancoradouro, o amplexo de seu Salvador. Como a flecha que voa para seu alvo, assim também o cristão voa, rumo ao aperfeiçoamento de sua comunhão com Cristo Jesus. Como o soldado que luta por seu capitão e é coroado na vitória de seu capitão, também o cristão luta por Cristo e recebe seu triunfo como parte dos triunfos de seu mestre. Para ele, o viver é Cristo. Cristo é o modelo de nossa vida. Onde há a mesma vida interior, haverá e deve haver, em grande amplitude, a mesma vida exterior. E se vivermos em comunhão íntima com o Senhor Jesus, cresceremos como Ele. Nós o colocaremos como nosso exemplo divino e procuraremos caminhar em seus passos, até que ele se torne a coroa de nossa vida em glória. Ó, como é seguro, honrado e feliz o cristão, visto que Cristo é nossa vida. Amém. Vamos para a leitura em Provérbios. Provérbios capítulo 9. A sabedoria e a falta de juízo. Uma introdução desse capítulo diz: a sabedoria convida pessoas
para a sua casa. Referência, Provérbios capítulo 9, versículos 1 ao 6. E a falta de juízo, por sua vez, as convida para a sua. Referência, capítulo 9 de Provérbios, versículos 13 ao 18. Na casa da sabedoria está a vida. Versículo 6. Na casa de falta de juízo está a morte. Versículo 18. E o Provérbios 9 inicia assim. A sabedoria constrói a sua casa sobre 7 colunas. Mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade. Entrem, gente tola. E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas, se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco, no lugar mais alto da cidade, e grita aos que passam preocupados com os seus negócios: entrem, gente tola. E diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. 7. O número da perfeição. Capítulo 9, versículo 4. Gente tola. Referência, Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Sem juízo. Referência, Provérbios, capítulo 1, versículo 22. Capítulo 9, versículo 6. Vivam. Referência, Provérbios,
capítulo 3, versículo 18. Caminho do conhecimento. Referência: Provérbios, capítulo 4, versículo 11. Capítulo 9, versículo 8. Pessoa vaidosa. Referência: Provérbios, capítulo 15, versículo 12. O respeitará. Referências: Provérbios, capítulo 10, versículo 8. Provérbios, capítulo 17, versículo 10. Provérbios, capítulo 19, versículo 25. Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Mais sabe ainda. Referência: Provérbios, capítulo 1, versículo 5. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Referência: Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Aliás, Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Temer. Referência: Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 9, versículo 11. Vida mais longa. Referência: Provérbios, capítulo 3, versículo 2. Provérbios, capítulo 9, versículo 14. Porta da sua casa. Referência: Provérbios, capítulo 5, versículo 8. Provérbios, capítulo 9, versículo 17. Água roubada, pão furtado. Isso parece ser linguagem figurada Isso parece ser linguagem figurada que fala sobre o adultério. E por fim, capítulo 9 de Provérbios, versículo 18. Morrem. Referência: Provérbios, capítulo 2, versículo 18. E é isso, gente. Referências e comentários de Provérbios, capítulo 9. Que Deus os abençoe.